deixar um salmo nessa manhã, Salmos 1, onde fala sobre os justos e os ímpios. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto aos ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Toda honra e toda glória, né, ao nosso Senhor Jesus Cristo, aonde a palavra de Deus vem nos dizendo, né, bem-aventurado o homem que não anda, né, segundo o conselho dos ímpios, não anda, não acredita, né, nos conselhos que estão aí errando, né, fazendo as coisas erradas, que não acreditam, né, que zombam da palavra de Deus. Então a palavra de Deus nos diz, né, bem-aventurado o homem que não anda segundo os conselhos deles, né, e nem se detém no caminho dos pecadores. Não se misturam, né, andam junto, conversam ali, mas não faz o que eles fazem, né, e nem se assentam nas rodinhas dos escarnecedores, aqueles que vivem ali, né, cuidando da vida alheia, aqueles que vivem ali caluniando, fofocando, com soberbas, com ciúmes, com ganâncias, né? Então a palavra de Deus nos diz, e nem se detém, né, no meio dessas pessoas assim escarnecedores que gostam de estar criticando, né? Falando da vida alheia, não cuida do seu cisco nos olhos, né, como diz na palavra, e fica cuidando da vida dos outros, né? Nem conhece bem a pessoa, fica ali falando, né? Caluniando, e não cuida da sua própria vida, né? Fica ali no meio dos escarnecedores, dia e noite, faz aquelas rodinhas, né? Aquelas mesinhas de escarnecedor e fica ali, né? A pessoa muitas vezes passa aí na rua e eles ficam falando, eles ficam criticando, né? Não faz e fica criticando as coisas que a outra pessoa está fazendo, né? Zombando, com risadas, com zombarias, né? Então o Pai diz na palavra, né? Bem-aventurados são esses, né? Que não andam no meio das rodinhas dos escarnecedores, que 1000 vezes andar sozinho do que andar no meio das fofocas, né? Nos confrontos. E ele diz, antes tenho prazer, né, da lei do Senhor, fico meditando dia e noite na palavra de Deus, né? Levando do amor de Deus, falando do amor de Deus, né? Tem muitos que precisam, né, de uma palavra, muitos precisam da palavra de Deus, né? Então nós temos que ter o prazer no Senhor, né, na lei do Senhor. E nela nós viemos meditar dia e noite, né? Porque ela é o nosso alimento. Ela é a nossa bússola, né? De direcionamento, onde o Pai nos deixa a palavra dele, né? Pois será como a árvore, né? Plantada junto ao ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, né?
Então fico ali orando, clamando, né? Meditando na palavra de Deus, buscando do amor de Deus, né? Levando do amor de Deus. São pessoas que ficam plantadas juntas aos ribeiros de águas, né? Aonde dão o seu fruto no tempo certo. As suas folhas não cairão e tudo que fizer prosperará, né? Então espera, né, no Senhor, espera no tempo do Senhor, não fica por atalhos, não fica atalhando, né, acreditando em conversas, né, que não levam a nada, que o Pai não se agrada, né? Mas sim fico meditando na palavra de Deus, buscando o Senhor, né? No caminho do Senhor ali, são como a árvore plantada junto a ribeiros, né, de águas. E não cairão, né? Não, as suas folhas não cairão. E tudo que fizer prosperará, né? Então o Pai abençoa. Ele muda, né? A sua família. Ele restaura, né? Ele restitui. Ele ressuscita, né? Aquilo que já está morto, aquele que já estão aí andando aí, mas estão longe do Senhor, né? Longe da presença do Senhor. Mas daí como fica... A gente fica ali, né? Plantada como uma árvore, né? Como diz a palavra, junto ao ribeiro das águas, né? Orando e buscando, né? Por eles aí, entregando tudo nas mãos do Senhor. O Pai não deixa, né? O fruto cair, Ele não deixa as folhas cair. E tudo, né? Que fizer prosperará nas mãos do Senhor. Mas não são assim com os ímpios, né? Aqueles que vivem zombando, criticando, cuidando da vida dos outros, caluniando, né? São como a moinha que o vento espalha, né? Pode ver que hoje estão bem, estão ali junto, né? Naquelas rodinhas de escarnecedor. Mas soprou um vento ali, o vento espalha, né? Espalha, vão para um lado, outro para outro. E só as amizades, né? Na hora que estão ali, na hora que estão fofocando, na hora que estão cuidando da vida alheia, né? Mas bate o ventinho, já se espalha, né? Por isso os ímpios não não subsistirão, né, no juízo. Não aguentarão, né, o juízo de Deus. Que vem o vento, né? O vento espalha. E aí vem os problemas, né? Não sabe por que tá vindo os problemas, mas é por causa da desobediência, né? Que estão dando lugar para o inimigo, estão dando brecha para ele, né? E aí vem o vento e espalha. Por isso, né, o Pai diz, por isso os ímpios não aguentarão, né, no juízo. Não aguentarão no juízo. Na hora que estão sendo peneirados, né, na hora que estão sendo ali refinados, né, que o Pai permite. O Pai se ira, né, porque as pessoas ficam cuidando da vida dos outros, nem sabe quem é, e ficam cuidando, fofocando, né, confrontando. Fechando as portas, né? Querendo passar na frente, querendo ocupar as portas que não são muitas vezes, né, da pessoa. Não é o tempo de Deus, né? E ficam ali se atravessando, ficam ali fazendo malinas, né? Fazendo maldades, desejando, espaguejando, né? Desejando maldições uns para os outros. Então são pessoas que ímpias, né, que bate o vento, né, e são espalhados. Por isso os ímpios, né, como diz a palavra, não aguentarão, muitos não aguentarão, né, a prova. E nem os pecadores na congregação do justo, né, nem os pecadores que estão lá dentro, né, da congregação lá e achando que estão certos, achando que estão salvos, né? Mas seus corações ainda estão podres, né? Sujos na presença de Deus, porque pecado nós sempre vamos ter, somos pecadores, nós não somos perfeitos, não.
Mas nós temos que reconhecer que somos pecadores, se arrepender dos nossos pecados e pedir, né, da misericórdia do Senhor, para que o Senhor venha dar salvação, para que o Senhor venha limpar, né, aqueles que abrir seus corações nesse dia, para que que o Espírito Santo venha limpar, né, o Pai venha trabalhar nesses corações. Mas aqueles que não querem nada, né, se espalhem com o vento e não aguentarão o juízo, né, porque estão longe de Deus, estão longe da presença do Senhor, né. E aí muitos vão se lembrar de Deus na hora que o sapato apertar, na hora que muitas vezes vem a enfermidade, muitas vezes vem uma dor sobre o corpo. Aí vão se lembrar de Deus, né? E aí muitas vezes já é tarde, né? Que não querem se arrepender, não querem renúncia, não querem arrependimento, né? Não querem abrir seu coração e querem ficar ali naquelas rodinhas de coisas erradas, de coisas que não agradam os olhos do Pai, né? Então são pessoas ímpias. E não aguentarão o juízo, né? Porque o Senhor conhece o caminho do justo, né? Ele conhece quem é justo e quem não é justo. Ele conhece quem está falando a verdade e quem não está falando a verdade. Ele conhece aqueles que têm mágoa, né, em seus corações. Aqueles que são contra, né? As pessoas que ficam ali, muitas vezes batendo nas tuas costas, sorrindo, né? Mas por dentro estão desejando teu mal, né? Estão desejando a tua queda, estão desejando, né, que você venha cair, que você venha perecer, né? Então são pessoas ímpias que riem por fora, mas lá no seu coração ainda estão com seus corações ainda contaminados, né? Pelo mal. Seus corações ainda não estão sujos, ainda na presença, né, de Deus. Muitas vezes dentro da congregação, como diz, né? Estão lá, a congregação do justo, junto, misturado com aqueles que estão fazendo as coisas certas, né? Mas sai de lá muitas vezes criticando, cuidando da vida alheia, cuidando da vida dos outros, falando, né, da vida dos outros. Então o Senhor conhece o caminho de cada um, conhece o coração de cada um. Ele sabe o que nós falamos, o que nós pensamos, né? Nosso pensamento. Mesmo antes de nós falar, o Pai conhece tudo. E aí as pessoas muitas vezes dizem, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, que não tem ninguém vendo. Mas o principal está ouvindo, está escutando, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Que tudo ele vê. Então ele diz, porque o Senhor conhece, né, o caminho, conhece o meu caminho, conhece o caminho teu. Ele conhece o caminho do justo, né? Porém, o caminho dos ímpios perecerá, né? Vão passar por sofrimento, vão passar, né? Vão perecer. Porque o Pai muitas vezes permite para que venha, né? Ter o arrependimento, ter renúncia. Venha renunciar, né? Aos seus erros. E venha ter o arrependimento, né? Por isso diz na palavra. Porém, o caminho dos ímpios perecerá, né? Por isso que a gente vê tanto sofrimento. Tantas crianças, né, nascendo com problemas, com defeitos, porque são maldições, né, dos antepassados que vivia, né, amaldiçoando, espraguejando, jogando pragas para os filhos, para os netos, muitas vezes aquilo ali fica, né, de geração em geração. Então são coisas hereditárias, né, que é só o Senhor para quebrar, é só o Senhor para destruir, né, terminar com essas coisas. Por isso que a palavra de Deus diz, o caminho dos ímpios perecerá. Porque Deus lá de trás, né, nossos pais, nossos antepassados não queria arrependimento, não queria, né, ir para o caminho do Senhor, não queria fazer a vontade do Senhor, mas queria fazer o seu próprio eu, né, a sua própria vontade, e aquilo ali vem passando, né, de geração em geração, e são coisas hereditárias, né. Por isso que
São como moinha, né, que o vento espalha. Amém? Medite nesse salmo, nessa manhã. Que o Espírito Santo venha falar mais em seus corações. Amém? E você que não aceitou Jesus, ainda que venha aceitar como seu único e suficiente Salvador em sua vida. Venha, né, ter o arrependimento, ter renúncia. Ter intimidade com o Pai, né, que é isso que o Pai quer. Que nós mudamos, né, que nós reconhecemos que somos pecadores, que temos, né, que mudar na presença do Senhor. Amém? Esse salmo venha alcançar as vidas que estão precisando nesse dia. Amém?